O João, que é um cara muito sagaz, estava passeando ali no bairro dele e ele percebeu que o apartamento do Cláudio Wilson tá lá com uma placa vende e aluga. Ele pegou o telefone: ô Cláudio Wilson, seguinte, vi o teu apartamento aqui, eu vi que ele tá para vender e para alugar. Quanto tu quer para vender e quanto quer para alugar? E o Cláudio Wilson fala: olha, eu vendo um apartamento aí por 300 mil e para alugar tá R$ 1.000. Aí o João, sagaz, né? Ele foi lá e ele sabe que a amiga Ana tá querendo um apartamento exatamente naquela região ali, dos mesmos moldes do apartamento do Cláudio Wilson. E ele vai lá e aluga o apartamento do Cláudio Wilson por R$ 1.000 e liga para Ana. Ô Ana, seguinte, tô com um apartamento aqui, que é o que tu tava querendo, eu te vendo por 320 mil reais. E aí a Ana fica feliz da vida, entrega os 320 mil reais na mão do João. O João chega pro Cláudio Wilson: Cláudio Wilson, vendi teu apartamento, cara. Foi mal, tá aqui os teus 300 mil reais. E o João ficou com o lucro disso. Ele ficou ali com 19 mil reais de lucro, né? Tirou o valor que ele pagou para alugar aquele apartamento e os 20 mil reais ali, tirou os R$ 1.000, ficou 19 mil reais de lucro. Basicamente é isso que acaba acontecendo. Não é o exemplo mais perfeito, mas para que todo mundo compreenda como que funciona aluguel de ações, é um bom exemplo, tá? Então, como que funciona de verdade isso daqui, né? Quando a gente está falando de aluguel de ações, a gente tem duas figuras aqui. A gente tem a figura do doador, que é quem está alugando, quem é o dono real daquelas ações, e a gente tem o tomador. Geralmente, o tomador, ele busca esse tipo de operação para poder especular. Então, ele está acreditando, geralmente, que o preço daquele ativo vai cair. Então, o tomador, ele paga uma taxinha ali para o doador para ele poder pegar aquelas ações e negociar, fazer a especulação dele. Só que no final do contrato, ele precisa devolver aquele ativo, aquelas ações para o doador. Então, se aquele ativo ali, o tomador acredita que aquele ativo vai cair, mas ele sobe, o tomador acabou tomando prejuízo, porque ele vai precisar recomprar esse ativo para entregar para o doador. Então ele acaba ganhando quando ele especula ali de forma vitoriosa e, porventura, o preço daquele ativo cai. Ele vai comprar mais barato e vai devolver para o doador. Então é basicamente assim que funciona o aluguel de ações, tá? E é seguro fazer esse aluguel de ações? E é seguro sim, tá? Porque a gente tem a B3 como contraparte garantindo toda a negociação. Então a própria B3 acaba exigindo garantias reais do tomador, né? O tomador ele vai pegar as suas ações ali para poder fazer as operações dele, só que ele precisa ter ativos reais que garantam aquilo ali. Então caso ele não recompre, não pague, a B3 tem como tomar ativos reais dele para poder garantir o doador. Então é 100% garantido pela B3. Então a parte do doador não tem risco algum, tá? É uma operação bastante segura. E agora em relação a quanto que é possível fazer com isso, né? Pô, eu vou alugar por quanto? E aí vai variar pra caramba, né? Porque vai variar qual ativo você está pegando, qual é o momento de mercado daquele ativo, a oscilação, o volume de negociação, tem várias variáveis que vão implicar nisso. Então, a gente tem aí taxas de 0,1% a 5, 7, 8%. Vai variar muito, tá? E os contratos, eles são de curto prazo. Então, o contrato que você vai ter ali vai ter duração de 1 mês. Então, essa taxa, por vezes, você pega lá uma taxa de 3% ao ano, só que é um contrato de 1 mês. Então, ficou rendendo 3% ao ano ao longo de 1 mês. De forma similar ao que acaba acontecendo com o Tesouro Selic, né? Você vai lá e investe no Tesouro Selic, que é uma taxa anual de 10,5% ao ano, só que está rendendo de forma diária, né? Então, se você vender antes do prazo, você tem a rentabilidade do período que você deixou investido. Então, quando você pega uma ação que você tem aí do Banco do Brasil, da própria B3, seja qual for, e você coloca para alugar, você teve a rentabilidade daquele contrato durante aquele período e nada garante que no próximo mês vai ter um contrato tão atrativo quanto aquele que você teve. Mas da mesma forma, alguma outra ação que você possa ter na carteira que não estava tão atrativo, agora se tornou atrativo. Então, na média, você pode pegar e colocar por volta de 1 a 2, 3% ao ano. E Filipão, vale a pena para todo mundo? Quais são as principais desvantagens que a gente tem aqui com o aluguel? Porque nem tudo são flores, né? Então, uma das desvantagens que a gente tem é que você não vai poder votar na Assembleia. Eu sei que tu ficou triste aí, tu queria votar de fato na Assembleia, mas você acaba perdendo esse direito. No entanto,
O mais importante é em relação às suas bonificações, aos seus dividendos, e isso não muda nada, tá? Você continua recebendo os dividendos ao longo desse período. O dividendo não vai para quem pegou as suas ações emprestadas, então você pode ficar tranquilo em relação a isso. Outro ponto aqui é que você não pode vender até o final do contrato, mas na verdade várias corretoras já têm mecanismos internos para que você possa vender a qualquer momento. Então você colocou para alugar, você pode vender já no dia seguinte, no outro dia, tá? Então esse já é um ponto ali que a maior parte das corretoras já mitigaram esse problema. E também essa prática é interessante para quem é um investidor de longo prazo, né? Não está preocupado com as oscilações de curto prazo, né? Então é para alguém que realmente acredita nos projetos daquela empresa, acredita no crescimento daquela empresa para o longo prazo e quer permanecer como investidor ao longo do tempo. Tá? Então não é para alguém que está com alguns ativos ali e já está pensando em vender num curto espaço de tempo, e se esse ativo se depreciar muito ele gostaria de vender por algum motivo. Então é para quem realmente é sócio daquele ativo e não está preocupado com as oscilações de curto prazo, tá certo? Agora a gente também tem aqui outro ponto para quem é mais metódico, para quem tem algum toque, né? Ele acaba sumindo da tua aba de ações ali, né? Ele vai para outra aba de aluguel. Então se você tem lá 100 mil reais e alugou metade, vai sair 50 mil reais daquele ponto e vai para outro lugar. Então algumas pessoas ficam ali, pô, mas meu patrimônio não está mais naquela quantidade. Então é um ponto que algumas pessoas podem levar em consideração, né? E também, por vezes, né, se você tem um patrimônio baixo aí, abaixo de 10 mil reais, acaba talvez não compensando a dor de cabeça pelo retorno que você vai ter. Porque você vai ganhar alguns centavos ali, um pouco mais do que isso ao longo do tempo, e por vezes você vai ter que fazer a declaração do imposto de renda ali. Então para algumas pessoas pode não compensar muito, tá? Mas se você já tem aí mais de 10 mil reais aí investidos, acaba compensando ativar essa opção sim, tá? Desde que não tenha que ficar selecionando ativo por ativo, porque aí tu vai perder tempo para poder ficar recebendo centavinhos ali. Geralmente as corretoras têm uma opção que você ativa e as suas ações são colocadas para alugar de forma automática. Então tu não precisa ficar se preocupando ali em ficar procurando a melhor taxa e tudo mais para poder fazer os aluguéis. Nesse sentido acaba compensando, beleza? E eu quero lembrar para vocês aí, para quem tem um patrimônio já relevante, não tem tempo para poder ficar analisando ativos de renda fixa, de renda variável, tanto no Brasil quanto no exterior, fazer uma análise macro mais aprofundada para poder tomar boas decisões de investimento e quer ter um acompanhamento de perto de alguém de confiança para poder auxiliar nas suas tomadas de decisão, eu quero te lembrar que a gente tem o serviço de consultoria na Notorious Wealth, tá? Clica no link aqui abaixo para entender um pouco mais como que funciona o nosso serviço e te lembro também que a gente faz um diagnóstico da tua carteira e te traz uma visão, um plano para que você possa seguir sem custo algum. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que tenha gostado. Deixa um dedo like aí no vídeo se curtiu e também se inscreva no canal caso não esteja inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.